Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou a Magda Faria e hoje eu trouxe para vocês essa peça em crochê. É o suplá faceiro. Essa peça já tem um vídeo semelhante, já tem uma peça semelhante no canal, tá? E a peça do vídeo é maior. Por isso eu quis trazer a proposta dessa peça aqui que é menor. Essa peça mede 38 centímetros e pesa 110 gramas, ok, pessoal? Para tecer essa peça, eu utilizei vários tons do fio Barroco Maxicolor, tá? E no centro aqui eu utilizei o fio Encanto. E cada tom, cada numeração de cor, eu vou deixar especificado tanto aqui na legenda do vídeo, quanto abaixo na descrição. E também, à medida que eu for fazendo a troca de cor, eu vou especificando, vou relembrando a vocês a numeração de cada cor, tá? Então, bora tecer a nossa peça. Agora, com o fio Barroco Maxicolor na cor 8336, nós vamos iniciar fazendo um círculo mágico. Faz a volta do fio no dedo e segura o encontro com o polegar. Aqui ficou como se fosse uma laçada, olha só. A gente está segurando o encontro dela com o polegar e o indicador. Insere a agulha dentro dessa laçada e esse fio que está lá atrás passa por dentro dela. E já faz a primeira correntinha, a segunda e a terceira correntinha que irão equivaler ao primeiro ponto alto. E aqui dentro faz mais 13 pontos altos, porque eu quero um total aqui de 14 pontos altos. Então, vamos lá. Vamos fechar esse círculo mágico, esse anel mágico, puxando essa ponta de fio, até fechar o círculo aqui de dentro. Agora, eu vou fazer o acabamento dessa ponta de fio que ficou. E fica assim, pessoal. Agora, vamos fechar essa carreira. Vem na terceira das 3 correntinhas iniciais e fecha a carreira ali com um ponto baixíssimo. Acima desse ponto que a gente está, sobe 3 correntinhas para o primeiro ponto alto e faz um segundo ponto alto. Faz uma correntinha de intervalo. Vamos para o próximo ponto da carreira de base, fazer também acima dele 2 pontos altos. E é isso que nós vamos fazer para cada ponto de carreira de base, tá? 2 pontos altos e uma correntinha, olha só. Próximo ponto alto de carreira de base, 2 pontos altos e uma correntinha. E fica assim. São 14 bloquinhos formados cada um por 2 pontos altos e intercalados entre eles, cada um por uma correntinha. E para finalizar a carreira, faz a última correntinha, vem na terceira das 3 correntinhas iniciais e fecha a carreira com um ponto baixíssimo. Agora, acima desse ponto que a gente está, faz 3 correntinhas para o primeiro ponto alto e no próximo ponto alto, 2 pontos altos. Agora, os nossos bloquinhos serão formados por 3 pontos altos. Feito isso, faz uma correntinha, vamos para o próximo bloquinho da carreira de base, fazer a mesma coisa que nós fizemos nesse primeiro. No primeiro ponto alto, um ponto alto e no segundo, 2 pontos altos. E esse é o processo para essa carreira, tá? Feito isso, faz uma correntinha e novamente outro bloquinho. Então, a sequência para essa carreira é 3 pontos altos e uma correntinha. E fica assim, pessoal, 14 bloquinhos formados cada um por 3 pontos altos e intercalados entre eles por uma correntinha. Vamos para a próxima carreira. Eu já fechei a carreira na terceira das 3 correntinhas iniciais com um ponto baixíssimo, como nós fizemos anteriormente, né? E agora eu vou subir aqui uma correntinha e um ponto baixo acima desse ponto que a gente está, que é o primeiro da carreira. No próximo ponto, ponto baixo. No próximo ponto, ponto baixo. No espaço formado pela correntinha, ponto baixo. E é isso que nós vamos fazer para essa carreira. Para cada ponto, nós vamos colocar um ponto baixo. Sendo ponto alto ou correntinha, independe. Para cada ponto da carreira de base, um ponto baixo, tá? E fica assim. Para finalizar a carreira, eu venho no primeiro ponto baixo e faço nele um ponto baixíssimo. E ainda acima dele, eu subo uma correntinha e faço um ponto baixo.
como nós fizemos nesse ponto baixo de carreira de base. Pronto. No próximo ponto baixo, faz um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E aqui será cópia da carreira de base. Um ponto baixo para cada ponto baixo de carreira de base, tá? Essa carreira é repetição da carreira anterior. E fica assim. Para fechar a carreira, eu vim no primeiro ponto da carreira e fechei a carreira com um ponto baixíssimo. E agora vamos para a próxima carreira. Aqui acima desse ponto em que a gente fechou a carreira, faz uma correntinha e um ponto baixo. Agora faz 5 correntinhas, pula 3 pontos na carreira de base no seguinte, faz um ponto baixo. Novamente, 5 correntinhas, só que agora pula só 2 pontos na carreira de base e prende no próximo com um ponto baixo. E essa é a sequência para essa carreira, ok, pessoal? E qual que é a sequência? É ponto baixo, 5 correntinhas, pula 3 pontos na carreira de base, no seguinte prende com um ponto baixo. 5 correntinhas, pula 2 pontos na carreira de base e prende no seguinte com um ponto baixo. E segue nessa intercalação de pular 3 pontos, 2 pontos, 3 pontos, 2 pontos, sempre prendendo no seguinte com um ponto baixo, como nós fizemos aqui. E fica assim, pessoal, são arquinhos. Agora, nós vamos cortar esse fio, vamos fazer o acabamento dele e vamos fazer a troca de... Pessoal, agora nós vamos passar a trabalhar com o Barroco Maxicolor na cor 4131, tá? Eu venho em qualquer um desses arcos, pegando por trás da primeira correntinha e laço o fio. Aqui eu faço 2 nozinhos e essa ponta que ficar, à medida que eu for fazendo a trama, eu vou escondendo ela dentro da trama, tá? Pronto. Deixa a ponta paralela à sequência de correntinhas e vamos esconder essa ponta que ficou aqui dentro dos pontos que a gente for fazendo. Faz uma laçada, mais 3 correntinhas que vão equivaler a um primeiro ponto alto. E eu quero aqui um total de 10 pontos altos. Eu já fiz um, faltam 9. Vamos fazer esses 9 então. São 10 pontos altos no total. E a ponta de fio eu vou escondendo, olha lá. Dentro da trama. Segura ela com o polegar e vai escondendo ela dentro da trama. Pronto, 10 pontos altos, acomoda eles bonitinho. Essa ponta que ficou, a gente corta. E fica assim, pessoal, a ponta que sobrou aqui eu cortei, tá? Pode cortar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Vem no próximo arquinho aqui da carreira de base e prende mais ou menos no meio dele ou na terceira correntinha, com um ponto baixo. Agora, faz 26 correntinhas, olha só, um cordão de 26 correntinhas. Volta na primeira e conta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nessa sétima, prende com um ponto baixíssimo. E faz 6 correntinhas. E vem no arquinho que a gente está, ao lado desse ponto baixo que a gente fez aqui, faz um segundo ponto baixo. Agora, nós vamos para esse próximo arquinho, fazer dentro dele 10 pontos altos, como nós fizemos aqui. E aí, já é repetição de sequência. Essa é a sequência para essa carreira, ok, pessoal? Olha só, dentro do próximo arquinho, já vai direto para lá. E faz lá dentro 10 pontos altos, como nós fizemos aqui. Feitos os 10 pontos altos, vem no próximo arquinho e prende no meio dele aqui com um ponto baixo. E aí, é só fazer 26 correntinhas como nós fizemos aqui, voltar na primeira, contar 7, prender na sétima com ponto baixíssimo. Fazer 6 correntinhas e reiniciar a nossa sequência. Essa aqui é a sequência para essa carreira, ok, pessoal? E fica assim, olha só, pessoal. Para finalizar a carreira, eu fiz 6 correntinhas.
Faço aqui o ponto baixo. E na terceira correntinha inicial, eu prendo já direto, com um ponto baixíssimo. Prontinho. Fica assim. Agora, eu vou cortar esse fio, vou fazer o acabamento dele, porque nós vamos fazer troca de cor, tá? E vamos passar a trabalhar com o fio Barroco Maxicolor na cor 1289, é o amarelo. E fica assim, pessoal, tá? Pessoal, nós vamos vir aqui em qualquer uma dessas sequências de pontos altos, tá? No segundo ponto alto, pegando em qualquer laçada lá atrás, eu vou laçar o fio. E vamos fazer como a gente já vem fazendo. Faz aqui um ou dois nós. Não corta essa ponta que ficar, que nós vamos esconder ela na trama, né? Leva ela lá pra trás, segura ela paralela à carreira de base. E aqui, à medida que a gente for fazendo a trama, a gente vai escondendo ela dentro dos pontos. Então, vamos lá. No segundo ponto alto, a gente insere a agulha, passa o fio pra frente, faz uma correntinha e um ponto baixo. No próximo, também faz um ponto baixo, escondendo essa ponta dentro dele. No próximo, um ponto baixo, escondendo a ponta, sempre escondendo a ponta. E vamos deixar o último ponto baixo da carreira de base só sem fazer. É um ponto baixo para cada ponto de carreira de base, deixando somente o último sem fazer. E escondendo a ponta de fio que ficou dentro da trama. Olha, deixou o último sem fazer e nós ficamos com um total de 8 pontos baixos. Qualquer pontinha que ficar aqui, a gente pode cortar, pra ficar bem bonito, tá? Com certeza a cliente agradece, né, pessoal? Ficando bem feitinho, com certeza é melhor. Feitos os 8 pontos baixos, vem nessa sequência de correntinhas à frente, pula a primeira e na segunda faz um ponto baixo, já direitinho, tá? Sem correntinha de intervalo. Na próxima correntinha já faz outro ponto baixo e na próxima outro ponto baixo. São 3 pontos baixos aqui, tá? Olha como fica. Sobrou aqui 2 correntinhas. E aqui no começo, ficou uma correntinha. Ficou uma aqui e 2 aqui sobrando. E 3 pontos baixos em 3 correntinhas aqui. Feitos esses 3 pontos baixos, a gente já vai vir direto para dentro dessa laçada grande. Na primeira correntinha dela, nós vamos fazer um ponto alto. É meio de mau jeito mesmo, é assim mesmo. Na segunda, outro ponto alto. Na terceira, outro ponto alto. Na quarta, outro ponto alto. E na quinta, outro ponto alto. São 5 pontos altos no total. Feito isso, faz 5 correntinhas. Na próxima correntinha, faz um ponto alto. Na próxima, 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 um ponto alto. Totalizando novamente 5 pontos altos. Faz 5 correntinhas. E aonde a gente fez o 5º ponto alto, faz um ponto alto. Fica assim, olha só. Agora, no próximo ponto alto, faz um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto, totalizando 5 pontos altos também.
Faz 5 correntinhas. Na próxima correntinha, faz um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E na próxima, que é a última, um ponto alto. Olha como fica, pessoal. Feito isso, vem nessa próxima sequência de correntinhas, pula 2 e na terceira faz um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo e na próxima, um ponto baixo. Novamente, no início ficou aqui uma correntinha e aqui no final 2 correntinhas. Aqui também. No início, uma correntinha, no final, 2, tá? Eu sempre espelho o crochê, ok, pessoal? E agora, é reiniciar esta sequência. Olha só, aqui nessa sequência de pontos altos, a gente veio no segundo, fez um ponto baixo e foi fazendo um ponto baixo para cada ponto de carreira de base, deixando apenas o último sem fazer e totalizando 8 pontos baixos. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos vir no segundo ponto alto e fazer nele um ponto baixo. E para cada ponto alto à frente, é isso que nós vamos fazer. Um ponto baixo, deixando somente o último sem fazer, como nós já fizemos lá no início. Olha só. E aqui, nessa ponta, nesse bico, é só fazer aqui como nós fizemos aqui. A nossa sequência é essa, ok, pessoal? Tá? E é só seguir em repetição dela até finalizar a carreira, ok? São bicos que a gente já está fazendo. Então, vamos finalizar essa sequência e eu já volto com vocês. Pessoal, e fica assim, olha como ficam os nossos bicos. E agora, pessoal, nós vamos voltar para essa cor aqui, tá? Que é o Barroco Maxi Color na cor 4131. Esse tom aqui. A gente vai vir em qualquer uma dessas sequências aqui de 8 pontos baixos. Essas que ficam nos pés dos bicos, tá? E no terceiro ponto baixo, pegando por trás, como a gente sempre faz, nós vamos laçar o fio. Pegando numa laçada aqui atrás. Dá um pouquinho de trabalho às vezes, mas é assim mesmo. Passo o fio aqui. Deixo uma ponta de uns 4 centímetros. Faz uns 2 nós. E essa ponta a gente vai esconder à medida que a gente for fazendo a trama, como a gente já vem fazendo, né? Então, pessoal, a partir do terceiro ponto baixo, a gente faz uma correntinha e um ponto baixo. No quarto ponto baixo, um ponto baixo, escondendo essa ponta que ficou aqui dentro dele. No quinto ponto baixo, outro ponto baixo, escondendo a ponta nele, e no sexto também. Se ficar alguma pontinha aqui, a gente corta. Pra ficar um acabamento bem feitinho, bem bonito, e a cliente agradece sempre. Continuando. Agora, faz 2 correntinhas. Vamos pro nosso bico, pro primeiro espacinho dele, que é esse aqui. Fazer aqui dentro 12 pontos altos. Pessoal, e esses pontos altos, faz eles bem tamanho padrão, tá? Não faz eles mais alto que o necessário, ok, pessoal? Pronto, 12 pontos altos. Acomoda suavemente para ficar uma curva bonita, né? Sem forçar. E vamos direto pro espacinho do topo do bico, é o próximo espacinho. Colocar dentro dele também 12 pontos altos. Em cada espacinho, é isso que nós vamos fazer, tá? Colocar 12 pontos altos. Olha, o primeiro tem até um espacinho onde tá aparecendo o tom amarelo. Vamos acomodando aqui, tá? Sem forçar a trama. 12 pontos altos. Olha só.
E no próximo espacinho, do lado de cá do bico, a mesma coisa, tá? 12 pontos altos, tá? Tudo repetição, sempre repetição. E isso é muito bom porque ajuda a lembrar, né? Ajuda a gente a não esquecer a matemática da trama. Pronto, 12 pontos altos, acomoda eles sempre suavemente. Olha como fica. Feitos os 12 pontos altos, vamos direto para a nossa sequência aqui de pontos baixos. E no terceiro, faz 2 correntinhas. Vamos para a nossa sequência de pontos baixos e prende no terceiro com o ponto baixo. No próximo ponto baixo, no próximo ponto baixo e no próximo ponto baixo. 4 pontos baixos. Essa é a sequência para essa carreira, ok, pessoal? Aqui a gente já reiniciou, tá? Como a gente fez aqui, olha só. Nós fizemos 4 pontos baixos e a nossa sequência aqui pro bico. Aqui nós já fizemos 4 pontos baixos novamente para reiniciar o outro bico. Vamos fazer. Faz 2 correntinhas. Nesse primeiro espacinho, faz 12 pontos altos. Um ponto alto tamanho padrão, né? Não mais alto que o necessário. Acomoda eles para eles caberem também, para ficar uma curva bonita. Pronto, 12 pontos altos. Já vamos direto para o próximo espacinho. Fazer nele também 12 pontos altos. Pronto, 12 pontos altos. Já vamos direto para o próximo espacinho. Fazer nele também 12 pontos altos. E agora faz 2 correntinhas e reinicia a nossa sequência, ok, pessoal? Essa é a sequência para essa carreira, tá? Nós já fizemos ela 2 vezes, fizemos 2 bicos, faz isso pela volta toda até finalizar a carreira. São 8 bicos, nós já fizemos 2, vamos fazer os 6 que faltam e eu já volto com vocês. E fica assim, pessoal, olha só. Agora, nós vamos para a última carreira, é a carreira de união de bicos, e nós vamos voltar a trabalhar com esse tom. É o Barroco Maxicolor cor 8336, tá? Pessoal, nós vamos vir em qualquer bico, independe o bico, tá? Pode ser qualquer um. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, e no 7º laço o fio. Eu lacei o fio lá atrás, tem essa laçada da frente, olha só. Insere a agulha nela. Na laçada onde a gente laçou o fio, são 2 laçadas, tá? Passa o fio por dentro delas e faz uma correntinha e um ponto baixo. Pegando aqui 2 laçadas, tá? Olha só. Agora, para os próximos pontos, nós vamos trabalhar somente uma laçada de trás. Então, vamos lá. Não aperta muito o ponto, isso é importante, ok, pessoal? No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, até chegar aqui na divisão. No próximo ponto baixo, escondendo a ponta de fio. Essa pontinha que ficar aqui, a gente pode cortar para ficar bem bonitinho. E vamos lá. Próximo ponto, ponto baixo, laçada de trás sempre, tá? Aqui no espacinho, a gente faz um ponto baixo pegando tudo, abraçando tudo. Pra ficar com esse efeito, tá? E no próximo ponto baixo, não esquecendo, não deixando de pegar nenhum, laçada de trás, faz um ponto baixo. No próximo ponto baixo, vamos fazer aqui 6 pontos baixos. Olha só, então, ficou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, o ponto baixo que abraça tudo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vamos fazer um picôzinho. 2 correntinhas, volta, prende na primeira com ponto baixíssimo. E continua. Próximo ponto, laçada de trás, um ponto baixo, próximo ponto, laçada de trás, um ponto baixo, para totalizar aqui
6 pontos baixos. Então, pessoal, vamos contar aqui. Esse é o topo do bico, tá? Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, o picô, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No espacinho, o ponto baixo abraçando tudo. E a frente são 6 pontos baixos, sempre laçada de trás, não esquecendo nenhum. Ponto por ponto, um ponto para cada ponto de carreira de base. E o sexto, pessoal, nós vamos pegar 2 laçadas lá atrás, ó. É um ponto de união de um bico pro outro, e fazendo assim, reforça a união. Então, vamos lá, olha só. Ficou, então, 6 de cá, o ponto baixo abraçando tudo, 6 de cá, o picô, 6 de cá, o ponto baixo abraçando tudo e 6. E essa é a sequência para essa carreira, ok, pessoal? A nossa sequência de acabamento. Faz isso bico por bico, ok? A união é bem simples, vamos fazer para vocês verem. Vamos pro bico de lá e vamos contar 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sétimo, pegando 2 laçadas lá atrás, faz um ponto baixo. E pronto, essa é a união. Agora é só fazer aqui, como nós fizemos aqui, e fazer isso para cada bico, ok, pessoal? Até finalizar a carreira. Fica assim a nossa peça. Pessoal, agora com o fio encanto na cor 7650, nós vamos fazer um acabamento nessa peça, tá? No centro da peça. A gente vai vir na última carreira aqui do centro, a carreira da borda, no pé de algum ponto. Então, pega aqui qualquer ponto aleatório, pode ser qualquer um. Eu gosto de iniciar pelo pé de algum ponto. Pé de ponto é onde a gente faz um ponto em cima dele. Então, aqui, esse é um ponto. E eu insiro a agulha embaixo dele. E passo aqui por trás o fio encanto. Aqui atrás eu faço um nozinho, para ele não voltar. E vamos lá. Pessoal, o que a gente vai fazer são pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo para cada ponto de carreira de base. Vamos lá. No próximo ponto, que é um ponto baixo, um ponto baixíssimo, entra com a agulha por baixo do topo do ponto e faz um ponto baixíssimo. Olha só, por baixo do topo do ponto, outro ponto baixíssimo. E segue assim, até fazer toda a volta, tá? É um acabamento delicado, gostoso de fazer. Dá um up na peça. Olha só. Sem segredos, tá? Até finalizar toda a volta, ok, pessoal? E fica assim. E tá finalizada a nossa peça, pessoal. Olha só. Essa peça mede 38 centímetros e pesa 110 gramas, ok, pessoal? Já existe essa peça no canal, só que em tamanho maior. Então, caso vocês queiram confeccionar ela num tamanho maior, é só digitar aí lugar americano faceiro. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, mas principalmente eu espero que vocês façam, tá? Se fizer e quiser me mostrar, meu Instagram vai estar aqui abaixo na descrição, é Instagram Crochês Magda Faria, tá? Se quiser vir me acompanhar lá, eu vou ficar muito feliz e vou receber vocês com muita alegria. Já aproveita e deixa aí o seu gostei, confere a sua inscrição, confere se já é inscrito. Se não for inscrito, se inscreve, tá? Para incentivar o canal. Não esquecendo de ativar o sininho, porque se vocês não ativarem o sininho, vocês não recebem os meus vídeos quando eu postá-los. O YouTube só avisa vocês se vocês ativarem o sininho, ok, pessoal? Não esquece, não. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima peça. Tchau, tchau!